Pessoal, nós vamos resolver então agora os exercícios 31 e 32 do capítulo 16 do livro Química, né? 12ª edição, Raymond Chang, enfim, é o principal autor, né? Chang e Goldsby. Detalhe, salvo engano, né? A 11ª edição, essa é a 12ª, né? A 11ª edição é, até o presente momento, pelo menos, a mais recente edição traduzida para o português, tá? Mas na 11ª edição a numeração dos problemas é exatamente a mesma, né? Então esses problemas na 11ª edição, que está em português, também 1631 e 1632, tá certo? Vamos lá então. Então o problema 1631 nos diz uma amostra de 0,276 gramas de um ácido monoprótico, né, desconhecido, mas enfim, é um ácido monoprótico, só possui um hidrogênio ácido, é dissolvido em 25 ml de água, e titulado com hidroxissódio 0,0633 molar. Né? Enfim, o fato do ácido ter sido dissolvido em 25 ml de água, enfim, esses 25 ml não entram no cálculo, na verdade, não interessam, não importam. Né? Ele podia ter sido dissolvido num volume um pouco maior ou um pouco menor de água. O ponto-chave é que você tem 0,276 grama. Bom, então foi titulado com hidróxido de sódio 0,0633. O volume de base necessária, né, para atingir esse ponto de equivalência foi 18,4 ml. Então, letra A, calcule a massa molar do ácido, e letra B, né, nesse experimento em que se gastou 18,4 ml para se atingir o ponto de equivalência, quando haviam sido adicionados à solução do ácido apenas 10 ml de base, né, o pH verificou-se que o pH, após a adição dos 10 ml de base, era 5,87. E se pergunta então qual é o Ka desse ácido desconhecido. Tá certo? Bom, a solução de hidróxido de sódio é 0,0633 mol por litro. O volume gasto para se atingir o ponto de equivalência foi 18,4. Para converter em 100 litros, né, você divide por 1000, ou enfim, multiplica por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. 1,165 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH, mas NaOH é uma base que só tem uma hidroxila, então 1,165 mol, 1,165 vezes 10 a menos 3, né, mol de íons OH- foram gastos. Ora, OH- reage com H+, na proporção 1 para 1 em mol, produzindo água. 1 mol de OH- mais 1 mol de OH+, produz 1 mol de água. Se o ácido é monoprótico, isso já foi informado no enunciado, esse número de mols de OH-, 1,165 vezes 10 a menos 3, que foi gasto para se atingir o ponto de equivalência, é também o número de mols de H+. Né? É também o número de mols de H+, que você tem no ácido. Né? E como o ácido é monoprótico, né, esse é também o número de mols, né, do ácido que você tem no seu sistema. Então, 1,165 vezes 10 a menos 3 mol do ácido corresponde a uma massa de 0,276 grama. 1 mol corresponde a X. X, nesse caso, 109,53 gramas. Bom, mas esse X corresponde à massa de um mol, que é a massa molar, né? Que é o que foi perguntado na letra A. 109,103, perdão, 109,53 gramas por mol. Perfeito? Essa é a massa molar, então respondemos a letra A. Bom, vamos começar então a responder a letra B. Né? É dito que após a adição de 10 ml daquela solução da base, né, o pH do meio foi medido e esse pH era igual a 5,87. Pergunta-se qual é o Ka do ácido. Né? Bom, a concentração da solução de hidróxido de sódio 0,0633, eu gastei 10 ml, multiplico por 10 a menos 3 para converter em cilindro. Concentração em mol por litro vezes o volume em litro igual ao número de mols. Então, nesses 10 ml, eu tinha 6,33 vezes 10 a menos 4 mol de NaOH. Né? Mas o que acontece? Esse NaOH, bom, contém íons hidroxila, evidentemente, né? Uma hidroxila reage com um H+, do ácido, que é monoprótico, formando água. E o que você fica, então, em solução vai ser a base conjugada do ácido, ou enfim, o sal, né? O sal sódico, nesse caso, do ácido. Né? Então, 1 mol do ácido mais 1 mol de NaOH vai dar 1 mol de água e 1 mol mais 1 mol do sal sódico do ácido. Né?
Então esse número de mols de NaOH que você tinha nos 10 ml é igual também ao número total de mols do sal que foi formado, o sal daquele ácido fraco. Bom, e nós sabemos também, calculamos, né, na letra A, que nós tínhamos 1,165 vezes 10 a menos 3 mol do ácido. Né? 6,33 vezes 10 a menos 4 foi a quantidade de base, o número de mols de base que reagiu com o ácido formando água. Então, subtraindo, eu vou ficar com 5,32 vezes 10 a menos 4, que é o número de mols de ácido que permaneceu no sistema. E com esses dados, então, nós vamos finalizar o cálculo, ok? Bom, o que acontece então nesse sistema? Né? Eu tenho um ácido fraco e eu titulo esse ácido fraco com uma base forte, que é hidróxido de sódio. Né? Então, lá para as tantas no meu sistema, o que eu vou ter na verdade é um tampão, né? Porque eu vou ter ainda o ácido, se eu não tiver consumido o ácido completamente, e terei o sal desse ácido. Então, vou ter um ácido fraco e um sal do ácido fraco, né, no sistema. Que era o que eu tinha justamente aí, né, quando tinha acrescentado esses 10 ml de solução. Né? Bom, então, isso é um tampão. Né? pH igual a pKa mais log concentração do sal sobre ácido, ou concentração da base conjugada sobre ácido. Né? O pH foi informado, após a adição dos 10 ml da base, que o pH era 5,87. Então, isso é igual a pK mais log a concentração do sal, ou enfim, a concentração da base conjugada, né? Calculamos ainda há pouco, 6,33 vezes 10 a menos 4. E a concentração do ácido, o que restou, bem entendido, né? Depois de ter reagido com os 10 ml da solução de hidróxido de sódio, 5,32 vezes 10 a menos 4. Fazendo as contas, 5,87 é igual a pKa mais 0,0755. pKa é igual a 5,7945. Lembrar que pKa é o log do inverso de Ka, enfim, menos o log de Ka. Né? Então, se pKa, que é menos o log de Ka, é 5,7945, Ka é igual a 1,605 vezes 10 a menos 6. Perfeito? Esse é o valor de Ka, então respondemos assim a letra B. O problema 1632 nos diz o seguinte: uma solução é feita misturando 5 vezes 10 a segunda, ou seja, 500, né? 500 ml de hidróxido de sódio 0,167 molar com 500 ml de ácido acético 0,1 molar. Calcule a concentração de equilíbrio ou no equilíbrio dos íons H+, do ácido acético, do ânion acetato, de OH- e de Na+. Tá certo? Então, é um problema que na verdade é simples, mas é preciso, digamos, atacá-lo pelo lado certo. Né? Que a partir do momento que você calcula a concentração de um desses analitos, fica mais fácil calcular do seguinte e assim por diante. Tá certo? Então veja-se, o Na+, né, vai permanecer em solução, enfim, ele veio todo do hidróxido de sódio. Qual era a concentração de hidróxido de sódio e, portanto, de Na+? 0,167 mol por litro, nos 500 ml de solução. Só que eu misturei depois com outros 500 ml de uma solução de ácido acético. Então, o volume da solução passou de 500 ml para 1 litro. O volume da solução dobrou, portanto, a concentração vai cair pela metade. Né? 1,67 dividido por 2, 0,0835, ou enfim, 8,35 vezes 10 a menos 2, é a concentração de íons Na+. Tá certo? Se você quiser usar a relação M1V1 igual a M2V2 para calcular, ok. Mas enfim, nesse caso está bastante claro. Né? Você tinha 500 ml, acrescentou mais 500 ml, dobrou o volume. Se você dobra o volume, você reduz a concentração pela metade. Com relação aos íons acetato, a mesma coisa. Né? Os íons acetato vêm da solução de ácido acético, né? Que era 0,1 mol por litro, os 500 ml. Mas eu misturei com 500 ml da solução de hidróxido de sódio. Dobrei o volume e reduzo a concentração pela metade. 0,1 dividido por 2 igual a 0,05 mol por litro. Né? Bom, vamos agora então determinar a concentração de OH-. Né? Lembrar que H+ reage com OH- na proporção 1 para 1, formando água. Né? Então, eu tinha 0,167, era a concentração molar da solução de hidróxido de sódio, eu tinha 500 ml. Concentração molar vezes o volume em litro é o número de mols. 0,0835 mol de hidróxido de sódio.
ou o que significa dizer 0,0835 mol de OH-. Era o que eu tinha. Na solução de ácido acético, uma solução 0,1 molar, eu tinha meio litro. Número de mols, concentração molar vezes o volume em litros é igual ao número de mols, 0,05 mol de ácido acético era o que eu tinha. Né? Bom, então os íons OH- do hidróxido de sódio reagem com os íons H+ do ácido acético, formando água. Né? Só que eu tinha mais hidróxido de sódio do que ácido acético, então evidentemente vai sobrar no final íons OH- não reagidos. Né? Então, 0,0835 mol menos 0,05 mol, isso é igual a 0,0335 mol, enfim, 3,35 vezes 10 a menos 2 mol de OH-. Né? Isso é o que resta não reagido, é o que resta livre no sistema após ter consumido o ácido acético. Né? Então, já determinamos até aqui a concentração de Na+, íon acetato, OH-. Falta então a concentração de íons H+ e a concentração de ácido acético. Vamos em frente. Bom, nós sabemos que em água pura, mas enfim, em princípio em qualquer sistema, né, o produto da concentração de H+ pela concentração de OH- é igual a Kw. Né? Sendo que se você tem água pura, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. Nesse caso, evidentemente, nós não temos água pura, mas em todo caso, a relação permanece válida. O produto da concentração de H+ pela concentração de OH- é igual a Kw. Né? O problema não explicita, mas não sendo dito nada em contrário, considera-se que se está a trabalhar sempre nas condições padrão, né? 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin. A 25 graus Celsius, Kw é igual a 10 a menos 14. Então a concentração de H+ vai ser Kw, que é 10 a menos 14, dividido pela concentração de OH-, que nós acabamos de calcular como sendo 0,0335 mol por litro. Fazendo as contas, 2,985, aproximadamente 3, né? Vezes 10 a menos 13 é a concentração de íons H+. Perceba-se que é uma concentração extremamente baixa, né? Coerente com o fato de que eu tenho, enfim, uma quantidade apreciável de OH- livre no sistema. Tá certo? Bom, e por fim, então, falta determinar a concentração de ácido acético. Nós sabemos que Ka, né, no caso do ácido acético, vai ser o produto da concentração de íons H+, pelos íons acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Concentração no equilíbrio, bem entendido. O Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Né? A concentração de íons H+, acabamos de calcular, né? 3 vezes 10 a menos 13. A concentração de íons acetato já havíamos calculado, 0,05 mol por litro. A única incógnita que sobrou foi a concentração de ácido acético. Calculando, então, 8,33 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Essa é a concentração de ácido acético. Perfeito? E com isso nós concluímos, então, o exercício.